Você gosta de ser aconselhada? Você gosta de dar conselhos? Então hoje eu quero deixar um conselho aqui para você que eu aprendi e que eu estou aplicando na minha vida e eu quero passar para vocês também. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rita Toledo e aqui, neste lugar, eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero falar um pouco com você do que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre humildade. Eu estava assistindo uma pregação da Thalita Pereira e ela estava falando sobre algumas coisas e uma das coisas que ela falou foi humildade. Gente, isso foi forte para mim. Foi uma situação assim que eu fiquei pensando e eu falei, caramba, quanto orgulho. E eu quero falar com vocês sobre isso, né? Sobre o que eu entendi ali e o que eu trouxe para minha vida. Muitas coisas eu já estava tentando policiar na minha vida e tentando mudar, mas isso é gradativo, né? É um passo de cada vez. E eu quero... Bem, é mais fácil, deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Você já passou naquela situação assim... eu queria ser que nem fulana. Eu queria ter aquela roupa. Eu queria ter aquele cabelo. Eu queria ser assim, eu queria ser aquilo. Então, uma das coisas que vem dentro da humildade é você saber quem você é, sabe? É você saber, assim, quem é você? Deus, ele criou você com seus atributos. Deus, ele criou você para que você pudesse servi-lo, para que você pudesse honrá-lo, para que você pudesse adorá-lo de todo o coração. Então, quando você entende isso, você sabe que a sua vida, ela está sendo feita com o propósito de adorar a Deus, de buscar a Ele. Mas o que nos afasta de Deus é o orgulho. Só que o orgulho não é aquela pessoa assim, de nariz empinado. Não. O orgulho muitas vezes ele vem disfarçado com umas coisinhas assim tão pequenas, tão sutil, que você às vezes nem percebe. Uma das coisas é assim, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquela vida, eu queria ser que nem aquela pessoa. Isso é orgulho. Por quê? Você não é feliz com quem você é. Se Deus lhe criou você desta maneira, é porque Ele sabe que você tem um potencial. Então você tem que ter um coração ensinável. Um coração onde você vai estar dizendo assim, Senhor, então me ensine a reconhecer quem eu sou, né? Me perdoe, me ensine, eis-me aqui. Então, quando você começa a pensar nisso, só que a primeira coisa para você conseguir ter essa consciência é você reconhecer. E quando você reconhece, você se prostra. Então, já começa. Quem é orgulhoso não consegue se prostrar. Por isso que quem tem um coração ensinável acaba sendo humilde. Porque ele sabe que todos os dias ele vai aprender alguma coisa. E ele sabe que ali, naquele momento, que a vida dele é uma vida de ensinamentos. Então ele está disposto a aprender. Porque a cada momento que ele vai passando, ele vai aprendendo mais. E ele vai reconhecendo isso. Então,
Quando você tem esse coração ensinável assim, é muito bom. E aí, vamos lá, o primeiro ponto para você ser uma pessoa humilde. Saiba quem você é. Então, você vai saber quem você é a partir do momento que você reconhece que Deus, Ele te fez assim, Ele te preparou e Ele está cuidando de você. E você está disposta a aprender mais. Certo? Tá bom. Aí você passa por uma dificuldade. Aí você passa por uma situação onde você não quer viver. Onde vai tudo fora daquilo que você planeja. Onde você reclama. Você murmura. Você questiona. E aí, quando você está fazendo tudo isso sutilmente é o orgulho falando. Por quê? Quando você está murmurando, reclamando, falando, todas essas coisas, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: você não está fazendo nada por mim. Você não está fazendo nada. Você não está me olhando. Você não está nem interessado comigo. E quando você tem um coração grato, você olha por aquela situação e fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que as coisas vão melhorar. Eu fico lembrando, e foi até uma situação que a Thalita falou dentro da pregação dela, sobre a história de José. E realmente, quando você olha para a história de José, você vê que José, ele era o filho mais novo, ele era mimado, mas ele tinha uma promessa, só que ele, tanto lá quando ele estava com os irmãos, quando ele estava na prisão, quando ele estava no palácio, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou, porque ele sabia que aquela situação ia passar. E ele estava querendo aprender com toda aquela situação. Então, assim, José, ele tinha um coração ensinável, porque ele passou por tudo e ainda assim ele estava tirando ensinamentos daquilo. Então, se você passa por alguma dificuldade, em vez de você ficar murmurando, reclamando, ficar nervosa, resmungando, todas aquelas coisas assim, coloca seu coração ensinável. O que eu vou aprender com essa situação? Senhor, tudo bem, eu tô aqui, vamos lá, o que o Senhor vai me ensinar? E aí, quando você começa a compreender isso, você começa a ficar grato, até pela dificuldade que você está passando. Porque quando você reconhece o ensinamento ali naquela dificuldade, você começa a falar assim: obrigada, Senhor. Obrigada, porque se eu não passasse por isso, eu não teria aprendido tal coisa. Se eu não passasse por essa situação, eu não teria aprendido a ler mais a palavra, a buscar mais o Senhor. Obrigado. E aí você começa a ficar satisfeito com a tua vida. Você começa a falar assim: eu sou uma pessoa que eu me amo. Sabe, eu gosto de mim, eu me amo. Mas não é eu me amo com orgulho, cheia de prepotência. Ai, eu sou a maioral. Não, eu me amo ao ponto de não querer ser outra pessoa. Eu não quero ser a minha vizinha, eu não quero ser o meu vizinho, eu não quero ser aquela influencer. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus preparou para mim. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. E eu sei que Ele tem falado comigo. Então, em todo passo que eu estou passando, em todo caminho que eu estou fazendo, eu preciso ter um coração ensinável,
Porque em cada lugar eu vou aprender alguma coisa. E aí, quando eu aprendo, eu vou começando a ser grato. E quando eu vou sendo grato, eu não tenho por que murmurar, eu não tenho por que resmungar, eu não tenho por que ficar reclamando, falando das coisas, não. E aí, vai se passando. E aí eu vou ficando satisfeito com tudo aquilo que está passando na minha vida, com tudo aquilo que está tendo. Seja de bom, seja de ruim. Eu vou ficar satisfeita, ao ponto de não querer ser outra pessoa. Eu vou ficar satisfeita com o que eu tenho. Ah, mas eu quero ter mais. Sim, você pode ter mais, não tem problema. José não ficou numa prisão? E ele não finalizou a vida dele num palácio? Por que você não pode ter um palácio? A questão não é você não ter um palácio. A questão é você manter-se no palácio. Porque sabe aquelas pessoas assim que quando ganha o poder, ela muda a cabeça? Então, é porque essas pessoas, quando ela tem o poder nas mãos e muda a cabeça, ela tinha muito orgulho escondido. Mas é orgulho bobo, pequenininho assim, sabe? Mas que pode mudar tudo. Ah, eu sou melhor do que fulano. Ah, é porque eu sou mais inteligente. Ah, porque eu falo muito melhor. O meu filho de 9 anos, eu tenho tentado, buscado o tempo todo quebrar isso nele, porque ele chega assim, mãe, eu sou o mais inteligente da minha sala. E aí eu falo para ele assim, não é. Você pode ser muito inteligente, mas sempre vai ter uma pessoa muito mais inteligente do que você. E aí ele fica. Eu brinco até com ele que eu falo que ele é um pavão, né? E eu falo assim, eu tenho que cortar suas asas, pavão, porque isso pode te tirar de um bom caminho. E aí ele fala assim, como assim, mãe? Eu falo, filho, porque você não é melhor do que ninguém. Você é você. Deus, ele cuida de você, ele prepara você. Não queira ser melhor do que ninguém, porque você não é. Porque cada um tem o seu jeito, tem a sua particularidade. Cada um tem o que Deus prepara. E uma das coisas que eu bato muito na tecla com eles, seja grato. Gratidão. Ai, mãe, você só fala isso. E vou continuar falando. Porque quando você agradece, quando você tem um coração grato, Deus, ele tem o prazer de te ensinar. Porque quando você tem um coração grato, você tem um coração ensinável. Porque você só pode ser grato se você reconhece o amor de Deus na sua vida. Você só consegue ter um coração grato se você reconhece o que Deus faz na sua vida, de bom e de ruim. E que muito, quando eu falo o ruim, que é pela nossa visão. Quem gosta de passar por dificuldades? Ninguém. Só que Deus, ele só te dá um fardo, aquilo que você consegue carregar. E se você está passando por essa dificuldade, olhe para essa dificuldade e busque um ensinamento. Mas se você ainda não consegue encontrar esse ensinamento, se você não consegue enxergar isso, busque o Espírito Santo. Dobre seu joelho. Sabe? Se inclinem e fale, Senhor, eu não estou conseguindo aprender nada nessa situação, então, por favor, me ensine. Me perdoe. Quebra tudo.
E ali você vai começar a entender o que Deus está querendo falar com você, o que Ele está querendo preparar para você, o que Ele está querendo fazer com você lá na frente. Então Ele pode te colocar no palácio, Ele pode te colocar numa prisão, mas se você sabe quem você é, se você sabe exatamente quem você é, você vai ter esse coração ensinável, você vai ter esse coração grato, você vai ficar satisfeito com o que você tem. E aí Deus só vai acrescentar. Isso é a primeira coisa para se tornar uma pessoa humilde. Nós ainda temos outras situações que num conjunto faz com que você se torne humilde. Porque você precisa saber quem você é, o que você faz e o que você não faz. Mas de cima de tudo isso, a palavra-chave é humildade. Então, se você não tem essa humildade, se você não conhece isso, se você tem um coração com orgulho, se quebre. Faça hoje mesmo. Quebra isso. Primeiramente, reconhecendo esse orgulho todo. E aí, você pede para Deus, me ensine. Eu quero ter um coração ensinável. Eu espero que esse conselho te ajude, porque ele tem me ajudado e muito. E a cada tempo que vão passando, a cada momento, eu vou falando assim, Senhor, me ensine. Quebra esse orgulho. Me ensine. E assim como tem me ajudado, eu espero que te ajude muito. Até uma próxima.